Essa pandemia está fazendo muita gente pensar sobre o fim. Quem diria que aquela festa, aquele jantar, aquela ida à escola seria a última em muito tempo? A verdade é que o fim é uma realidade muito mais próxima do que a gente imagina. O que mudaria, se a gente tivesse essa consciência o tempo todo? Há cerca de 2000 anos, plenamente consciente de que a hora da sua morte estava chegando, Jesus organizou um jantar com seus melhores amigos. O que será que ele tinha para dizer? Quem está acompanhando a série percebeu o salto de tempo que a gente deu para chegar já perto da crucificação de Jesus. Mas é a semana de Páscoa e eu não queria perder a oportunidade de pensar sobre a sua morte e ressurreição neste momento. Então eu vou concluir a série com esse vídeo e com mais 2. E eu volto em algum momento, se Deus permitir, para falar do período que a gente pulou. Se você perdeu qualquer um dos vídeos anteriores ou gostaria de revê-los, eles estão todos no canal. Você pode me ajudar muito se inscrevendo, curtindo, compartilhando o vídeo e clicando naquele sininho para ativar as notificações. E onde é que essa última ceia aconteceu? Em Jerusalém. Ela é citada muitas vezes na Bíblia e ainda mais nos noticiários. A cidade antiga é uma área murada dentro da moderna Jerusalém. É ela que concentra vários dos locais considerados sagrados. Conta com bairro judeu, muçulmano, cristão, armênio, marroquino. É óbvio que a cidade é bem diferente da dos dias de Jesus, ainda mais por conta de todos os conflitos de que foi palco. A cidade foi bastante aterrada em alguns pontos, chegando a estar 6 metros acima do nível da época em que Jesus andou por ali. Os seus limites também mudaram ao longo dos séculos, e alguns pontos que estavam dentro da cidade antes, hoje estão fora e vice-versa. Ainda assim, acredita-se que essas escadas foram usadas por Jesus ao entrar na cidade para a ceia. Era dentro dos muros de Jerusalém que os judeus deveriam celebrar a Páscoa. A cidade ficava muito cheia e por isso os discípulos estavam preocupados com onde eles celebrariam a ceia. Ao que tudo indica, o jantar aconteceu um dia antes do que era o costume. Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali, fazei os preparativos. Para evitar que a sua prisão acontecesse antes do momento oportuno, Jesus dá instruções cuidadosas aos seus discípulos. Possivelmente também ele estaria se protegendo do próprio Judas, que poderia denunciar às autoridades judaicas o local da reunião. Aquele era um momento muito importante com seus discípulos, e Jesus não queria perdê-lo. Aqueles homens tinham andado perto de Jesus por aproximadamente 3 anos. Tinham visto em primeira mão seus milagres, ouviam explicações mais detalhadas dos seus ensinos, viam Jesus caminhar, dormir, se alimentar. Mas foi depois deste jantar que Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus ainda não tinha sido crucificado quando disse isso. Que obra então ele tinha consumado? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Alguns podem ter a impressão de que Jesus vagava aleatoriamente de um lugar a outro, sem qualquer plano, estratégia. Mas tanto ele tinha um plano, quanto ele podia dizer ao Pai que havia concluído esse plano. Jesus não veio somente para morrer, mas também para preparar aqueles que levariam a sua mensagem ao mundo. Ao concluir aquele jantar, Jesus havia ensinado aos discípulos tudo aquilo que eles precisavam saber. E quanto a nós? Nós dizemos às pessoas aquilo que elas precisam saber? Nós dependemos do Pai para discernir as oportunidades?
se a gente não se encontrar mais, os nossos filhos, amigos, parentes, sabem de tudo aquilo que só nós podemos dizer a eles? Ok, mas o que Jesus tinha ensinado aos discípulos naquele jantar? Muita coisa, e só a graça de Deus para me ajudar a escolher o mais relevante agora. Foi como se Ele lhes desse as peças que faltavam de um quebra-cabeça, ajudando-os a entender a verdade sobre Ele. Há muitas maneiras de resumir isso, mas eu escolhi destacar 4 pontos. Primeiro, eles deveriam amar uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus diz àquele grupo de homens tão diferentes entre si, que antes do início do jantar estavam discutindo para saber quem era o maior, ele diz que eles devem se amar uns aos outros. Por que ele precisava dizer isso? Porque eles precisavam ouvir. Os discípulos de Jesus precisam se amar. E o padrão é o próprio Jesus, que daria sua vida por eles. Aquele que, sendo mestre e senhor, foi servo de todos, lavou seus pés. Segundo ponto, eles deveriam anunciar a sua morte e esperar a sua volta. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O corpo de Jesus seria entregue por nós e o seu sangue derramado para perdoar os nossos pecados. Jesus confia aos discípulos a responsabilidade de anunciar essa mensagem e os avisa que Ele irá e que voltará. O terceiro ponto é que eles deveriam realizar obras maiores do que as dele. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Costuma-se falar desse versículo, como se ele se referisse às pessoas especialmente iluminadas, grandes líderes. E apesar de poder haver muita discussão sobre que obras seriam essas, é muito claro que Jesus não está falando de alguém especial, mas daquele que crê. Se a gente ler o versículo no seu contexto, a gente vai compreender que Jesus entrega aqui o segredo do seu sucesso. Quem realiza as obras não é Ele por si mesmo, mas o Pai nele. E Ele espera que dependamos dele no mesmo nível. Por favor, leia o texto todo e responda se a gente pode chegar a outra conclusão. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus entrega aos seus discípulos uma responsabilidade desafiadora, mas Ele promete o seu Espírito, o poder de Deus para realizar as obras de Deus. O quarto ponto, porque Ele é Deus. Os evangelhos são claros quanto a atestar a divindade de Jesus. Ele recebeu adoração, Ele perdoou pecados, Ele afirmou abertamente ser Deus em seus discursos. Ainda assim, os discípulos pareciam não entender completamente. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus sabe quem é e diz abertamente aos seus discípulos. Ao prever a traição de Judas, ele afirma, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. A gente chama Jesus de amigo, de irmão. É verdade, tem gente que chama ele de parceiro, camarada. Eu não vejo necessariamente um problema nisso. Mas qual dos seus amigos diz isso para você? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja o que Jesus diz para os discípulos, gente. Eles ainda levariam mais algum tempo para entender completamente. Só que Jesus já tinha dito tudo para eles. Às vezes eu quero chamar os discípulos de burros. Mas o ponto é que eu também já tenho tudo revelado na palavra. Mas meu conhecimento de Jesus ainda é tão pequeno. Os discípulos não estariam prontos até conhecerem a verdade sobre quem Jesus era. E conhecer Jesus deveria ser o alvo de nossas vidas. Jesus é Deus. Não se engane pelo fato dele ter nascido de uma mulher, de ter sido pobre, de ter trabalhado como pedreiro, de ter sido alvo de piadas e zombaria, de ter se feito servo. Ele não dá sugestões, mas mandamentos. As palavras que ele diz aos seus discípulos são duras, mas se ele é Deus, a única coisa que podemos fazer é obedecer, nos render.
Rendição parece uma palavra pesada algumas vezes. Mas pensa bem, é um sacrifício tão grande se render a um Deus que deu a sua vida por nós? Bem, depois do jantar, Jesus partiu com seus discípulos para um de seus lugares preferidos. Para onde ele foi? Veremos no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.